Fala pessoal, beleza? Professor Felipe aqui, sou professor de matemática da rede pública do Distrito Federal e vou ensinar um método aqui para vocês criarem flashcards e outros materiais de estudos complementares usando o ChatGPT, ou o Gemini, enfim. Aqui eu estou usando o ChatGPT. Antes de começar, eu já peço que você dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal e comente aí o que você está achando, o que você achou, se você concorda, se você não concorda. É mais uma ajuda para quem está estudando e quem quer conquistar alguma aprovação no vestibular ou concurso, enfim, qual seja o seu objetivo. Vamos lá, gente. Vou começar aqui explicando a ideia principal, como que funciona. Então, nesse primeiro momento, eu vou ensinar vocês a criar flashcards. O que consiste? Você vai alimentar o banco de dados do seu chat GPT com as provas e o edital da sua prova. Só que a ideia é que você seja o mais objetivo possível. Então, assim, não manda o edital completo, né, com um monte de informação soltas e tal, de tudo junto, de uma vez. Tá? Por quê? Porque ele pode pegar muitas informações desnecessárias, né, pode dar uma confusão, pode demorar mais, ainda mais se você usa o aplicativo gratuito, beleza? Aqui o meu, ele é um aplicativo pago, então eu tenho um poder de armazenamento um pouco maior e ele tem um raciocínio um pouco melhor. Por isso que eu estou usando aqui e colocando mais arquivos, né, para ele ler. Beleza? Mas se o seu é o plano gratuito, fique calmo que é só você fazer isso aqui que eu vou te explicar. O que você faz? Você dá uma enxugada aí no que você quer, entendeu? Então você manda ali 2, 3 provas, pede para ele analisar primeiro, falar assim, lista aí para mim os principais tópicos, as palavras-chave e tudo mais, ele deu uma lida e tal, ele vai ver. Beleza. Depois disso, o que você faz? Você vai dar o comando para ele, crie flashcards para o aplicativo Anki. Isso aqui é um aplicativo que gera os flashcards, tá? Antes que alguém venha aí escrever nos comentários, tipo assim, mas a gente não pode depender. E eu não estou dizendo isso, gente. Você não vai depender a sua aprovação inteiramente do chat GPT, pelo amor de Deus. Isso aqui é para auxiliar. Se você não tem conhecimento nenhum da matéria ou da disciplina, por exemplo, português. Português é uma matéria que, dependendo da banca, tem muitas divergências. Então você não vai, crie flashcard de português para eu estudar e vai lá fazer a prova, né? Vocês entendem, tem que usar o bom senso. Então pega ali matérias que não vai ter muita margem para erro. Por exemplo, a própria lei seca. O que é a lei seca? É a lei que vai ser cobrada ali naquele concurso especificamente. Então, por exemplo, aqui no DF a gente tem a RID. Vou mostrar aqui para vocês um flashcard que eu criei usando o ChatGPT. Então você vai pegar ali a RID, que é o exemplo aqui do Distrito Federal, que cai em todo concurso aqui do Distrito Federal, vai cair essa legislação. E ela é muito curtinha, ela tem umas 3, 4 páginas ali só, e é domínio público, enfim, então não dá problema nenhum. E aí, você vai pedir para ele gerar flashcards baseado na lei seca. Ou seja, não vai alterar nada, não vai inventar nada, ele vai deixar espaços em branco. Então, por exemplo, aqui, as atribuições e a composição do Conselho Administrativo da RID são definidas diretamente na lei complementar número tal, tal, tal. E aí você vai lá e responde, né, na sua cabeça, ou pode falar também, e pede para mostrar a resposta. Mostrou a resposta, ele vai explicar, não, o parágrafo único do artigo 2º, tananã, tananã. Então ele explicou aqui por que não tá certo, né? Aí aqui, ó, tá meio cortado, mas tá escrito assim, bom e de novo. Ou seja, se você achar que você entendeu, não, esse conteúdo aí, essa parte aí eu já peguei. Aí você clica em bom, e aí ele vai de passar essa pergunta só daqui um dia. No meu exemplo aqui é um dia, mas tem como você ajustar. Eu quero daqui 5 horas, sei lá, que eu vou revisar à noite. Pode ser também. Não, esse aqui tá muito difícil. Então você clica aqui de novo, ele vai te colocar daqui 10 minutos, ele vai te colocar de novo aqui nessa tela. Aí você clicou, solta outra pergunta. Quais as áreas são destacadas, especialmente como serviços públicos comuns de interesse da RID? Aí você aperta mostrar a resposta. Se você achar que tá fácil, você clica. Não, se você achar que tá fácil, você clica aqui, né? Ele vai gerar só depois essa pergunta. Se você achar que tá difícil, você aperta aqui de novo, então ele vai gerar de novo. Vocês entenderam a ideia, né? Então, veja, aqui, gente, isso aqui é algo muito simples. É uma legislação bem simples, bem manjada aí no Distrito Federal, então tem muito arquivo, muita coisa para ele trabalhar, para ele pesquisar, e muitas fontes para ele pesquisar. Então não vai dar margem para erro. Agora, por exemplo, você vai gerar um documento em português, de língua portuguesa, para o seu concurso. Você pode estar colocando aí a sua aprovação em risco, tá? Agora, se você é um professor e você quer criar flashcards para vender ou para auxiliar os seus alunos, isso aqui é muito bom. Então, por quê? Porque você pede para gerar e você dá uma revisada, você revisa. Aí você joga lá de novo no ChatGPT e fala, ó, o flashcard tal, eu percebi esse erro, esse erro. Flashcard 2, eu percebi esse erro. E aí você pede para ele mudar, entendeu? Você dá uma revisada, você vai trabalhar como um revisor dessa inteligência artificial. Então você não vai depender exclusivamente disso, né? Agora, para o público em geral, o que você vai fazer? Pega aquelas coisas que são legislação, que não tem margem para erro, entendeu? Não recomendo você fazer coisas que você não tem o domínio, beleza? Não recomendo. E não deposite a sua aprovação nisso daqui, tá? Eu estou deixando isso bem claro. É só material de apoio e de auxílio. Então, se você tem alguma mentoria, tem algum professor que te ajuda aí nas aulas, o que você pode fazer? Professor, eu elaborei esses flashcards, você pode revisar para mim? Ele vai lá, vai dar uma revisada, vai ajustar, e pronto, você joga no ChatGPT de novo e te entrega tudo ajustado, tudo revisado, bonitinho. Entendeu? Então, use com moderação, né? Beleza, então aqui, o meu plano, como ele é pago, ele exige um poder de armazenamento maior. Então, eu botei aqui um monte de provas, aqui no caso da área de administrador, e a ideia é o comando. Então, o principal aqui, gente, é o comando, para que não haja erros. E eu acabei de falar, né? Então, a gente não vai colocar coisa que a gente não tem domínio. Aqui eu só exemplifiquei o tópico de arquivologia, mas eu não tenho domínio sobre arquivologia, então não vou disponibilizar isso para ninguém, entendeu? Aqui é só para explicar como que ele pode gerar flashcards. Então, eu não vou disponibilizar isso, eu não vou estudar e depender exclusivamente disso daqui, porque teria que ter alguém para revisar. Por quê? Porque tem algumas bancas que usam determinados arquivistas, determinadas literaturas, enquanto que outras bancas utilizam de outras. Tá? Então, a ideia aqui é trabalhar com material de apoio para um professor, para um estudante que já está um pouco mais engajado aí, ou que tem algum mentor por trás. Ok? Então, falei aqui, crie flashcards.
flashcards apenas sobre arquivologia. Então, muito importante você escolher um tópico. Não coloca lá, faz de arquivologia, de lei seca, do não sei o quê, português, um monte de coisa. Ele vai travar, ele vai misturar as coisas, entendeu? Não é muito bom. Nem no plano pago isso é bom. Ele trabalha muito bem por etapas. Então você faz por etapas. Tenha paciência que ele vai gerar aí os documentos por etapas. Use as provas anteriores apenas para analisar a recorrência de determinados termos e palavras-chave, para que consiga gerar os flashcards. E aí aqui eu coloquei um concurso que está em aberto, né? O edital está aberto aqui na minha região onde eu moro, que é o Distrito Federal. Concurso da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal. E aí, isso aqui, gente, é muito bom também. Você falar exatamente isso daqui. Ó. Primeiro me diga se entendeu e o que irá fazer. Por quê? Porque talvez o seu comando não tenha ficado muito claro. E aí, se você perceber algum erro aqui na resposta dele, você já fala assim, não, peraí, não quero isso, eu quero que você faça daquele outro jeito. Entendeu? Então, ó, ele entendeu, ó, entendi sim. Edital 7TF como base principal, aí eu vou localizar exatamente o conteúdo de arquivologia previsto no edital e transformar esse conteúdo em flashcards. Então, tá ok. Mas aqui se ele tivesse colocado alguma outra coisa que você não concorda, sei lá, você falou arquivologia, ele colocou aqui direito penal, entendeu? Só um exemplo, né? Aí você fala, não é direito penal, é tal coisa. Por quê? Porque depois que você dá o comando, e ainda mais se o seu plano é gratuito, né? Ele pode dar uma travada e aí vai demorar mais e mais ainda. Né? E aí pode ser que gaste todos os seus créditos aí. Aí é melhor você pedir para ele explicar, se ele entendeu, o que ele vai fazer. Beleza, aí ele vai dizer tudo que ele vai fazer. Ó. Provas anteriores apenas como apoio estatístico, top. Sem inventar conteúdo, então beleza. Sem alterar a legislação. Ok, eu não vou adaptar e não vou criar, que ele está falando aqui. Ó. Beleza? Formato Anki. Depois da análise, posso entregar em formato de tabela, que é aquele do Excel. Ou também como o Anki, né? De boa. Aí ele pode seguir para análise dos arquivos e montar os flashcards. Aí você dá o comando. Ok, pode gerar. Aí ele vai demorar um tempinho aqui, né, galera? Até porque eu mandei aqui, ó, um monte de coisa, né? Um monte de documento para ele. Então tem que ter paciência. Ele já tá ajudando a gente, então a gente também tem que ter paciência com ele. Ok? Enquanto ele vai gerando aqui, eu vou dando alguns avisos. Se ficar muito longo, eu já corto o vídeo para ficar melhor, né? O nosso vídeo ficar mais otimizado. Não vou fazer vocês esperarem aqui esse tempo todo. Beleza. Então, outros pontos principais que eu ia falar, de novo, né, chamando a atenção, para não depender disso daqui para sua aprovação. Isso aqui é um material de apoio. Ele é muito recomendado para professores. Então, os professores perdem muito tempo, às vezes, elaborando o mesmo material, a mesma coisa, que sempre cai, né? Tem que dar uma atualizada ou outra. Isso aqui é essencial para você que é professor. Você pode até vender isso daí, né? Material na internet, você pode simplesmente disponibilizar, enfim, como forma de divulgação do seu trabalho. Então, isso aqui, gente, tem um poder absurdo. Por quê? Porque você vai unir a tecnologia com o seu conhecimento. Voltamos, gerou os nossos flashcards, ele gerou que o ChatGPT, ele não vai vir para substituir o professor ou a figura do mentor. Ele vai vir para agregar. Então, vai otimizar o tempo que você passaria elaborando o material, elaborando determinados materiais para estudo, revisão, e ele vai vir para auxiliar nesse sentido. Então, você pode orientar o seu aluno. Porque não adianta, galera. Principalmente quem trabalha com ensino médio, sabe que os alunos estão usando o ChatGPT a rodo, sem nenhum pudor. Né? Eles estão usando aí para qualquer coisa. Se a questão for muito simples, eles vão usar. Eles não estão nem pensando mais, estão nem raciocinando. E estão terceirizando todo esse serviço para o ChatGPT e para outra inteligência artificial que seja. Gemini, o Cloud agora, enfim, qualquer outro. Então, nós, como professores, nosso papel é orientar os estudantes. Eles devem, sim, raciocinar, eles devem ter um senso crítico em cima daquilo que foi gerado, daquilo que foi elaborado. Ok? Então, entenda isso como mais uma ferramenta para te auxiliar e abrir novos caminhos. Você pode monetizar o seu conhecimento, você pode auxiliar os seus alunos de uma maneira um pouco melhor. Imagina o tempo que você passaria elaborando cada um desses flashcards. Aqui, agora ele gera os flashcards e você tem o trabalho de revisar. Então, antes você teria que gerar e revisar os flashcards. Agora você gerou e vai dar uma revisada, estando tudo certo, você libera o seu material para os alunos ou para quem quer que você queira. Beleza? Posso fazer também outro vídeo, como que elabora listas de exercícios num formato um visual um pouco melhor. Então, se você está fazendo tudo no Word, e aí tem problemas ali com equações, principalmente quem é da ciência da natureza, quem é da parte da matemática, eu posso fazer esse vídeo aí, caso vocês tenham interesse. É só deixar aí nos comentários, eu explico passo a passo para você fazer uma lista bem top, com uma diagramação excelente e no formato ABNT, para você apenas revisar e entregar para o seu aluno. Beleza, então ele gerou aqui, aí eu importei para o Anki. E aí ele gerou, olha lá, armadilha comum, protocolo e arquivamento final. Então, lembrando que o nosso documento era de arquivologia. Aí ele fala, não, protocolo acompanha a entrada, controle e movimentação do documento. Arquivamento final não é a ideia central do protocolo. Como eu falei, eu não tenho capacidade para julgar e avaliar esse material, por isso que eu não vou disponibilizá-lo. E quem for da área da arquivologia pode até comentar aí se isso está certo, se está acontecendo, se não está, né? Beleza? Qual a função do protocolo? É um tema bem recorrente, né? O protocolo pode abrir correspondência ostensiva. Enfim, gerou aí vários flashcards. Beleza, galera? Então, é isso o vídeo. Espero que vocês usem com moderação. Entendam o que eu falei aqui no início do vídeo, de que não é para substituir o seu papel como professor ou como mentor. É mais uma ajuda, é mais um auxílio para os estudantes e para os professores. Você, como professor, oriente os alunos a não dependerem dessa ferramenta. E você, como aluno, tem um bom senso de que alguma coisa ou outra pode estar errada. E você pode estar dando tiro do próprio pé. Até mais, fique com Deus e até o próximo vídeo.